Olá, eu me chamo Ellen Corrêa Novaes, eu sou estudante de Letras, Língua Portuguesa, da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Eu sou bolsista da FAPESE, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Estou sob orientação da professora doutora Fabiola Silva de Oliveira Vilas Boas, e o trabalho que eu vou apresentar hoje tem por título Eventos e Práticas de Letramento, uma análise inicial, que vai falar sobre como vai ser o desenvolvimento do meu plano de trabalho da iniciação científica. Então, as práticas de leitura e escrita acadêmicas no Brasil, elas têm sido objeto de estudo de diferentes campos disciplinares, e o interesse por pesquisar essa temática tem feito surgir muitos estudos dentro do campo que é denominado letramento acadêmico, fora e dentro do Brasil. Então, o interesse por pesquisar essa temática decorre da tentativa de poder compreender e intervir nas dificuldades que são apresentadas por estudantes que, ao saírem do ensino médio e ingressarem no ensino superior, se deparam com um conjunto de práticas letradas que vão exigir deles uma série de conhecimentos para a sua formação identitária e profissional. Então, esse plano de trabalho, ele está vinculado ao projeto de pesquisa Letramento Acadêmico, Práticas de Leitura e de Escrita no contexto das licenciaturas, que tem sido um dos objetos de estudo e de pesquisa do Grupo de Estudo e Pesquisa em Multiletramentos, Educação e Tecnologias, que é o GEPLET, o qual eu estou vinculada. E aí, como objetivos, nós temos o objetivo geral, que será analisar os eventos e as práticas de letramentos acadêmicos que são desenvolvidas por estudantes do primeiro semestre do curso de Letras Português, a fim de identificar quais são os impactos iniciais que são vivenciados por esses estudantes no início do seu percurso formativo na universidade. E, por objetivos específicos, nós temos identificar os eventos e as práticas de letramento que são desenvolvidas com estudantes nos componentes curriculares do primeiro semestre, conhecer os gêneros textuais e discursivos que são solicitados aos discentes, bem como perceber e entender como as dificuldades e as estratégias utilizadas por eles ao produzirem os primeiros textos na esfera acadêmica. E compreender os impactos iniciais que vão atravessar o início da formação do profissional de letras no que se refere à leitura e à escrita desses primeiros textos. Então, esse plano de trabalho, ele se fundamenta, nas discussões teóricas dos novos estudos de letramento, que vai problematizar essa natureza plural do conceito de letramento e vai defender que se as práticas de leitura e escrita, elas podem variar dependendo do contexto e da esfera que eles estão inseridos, implica dizer que em cada esfera social, como por exemplo a esfera acadêmica, vai ocorrer um tipo de letramento específico. Então, dentre as contribuições que são formuladas pelos novos estudos do letramento, a pesquisa que a gente está desenvolvendo toma como base os conceitos de eventos de letramento e de práticas de letramento. Então, os eventos de letramento, eles vão se referir a qualquer ocasião em que há o uso da leitura e da escrita. E esse uso da leitura e escrita, ele assuma formas e funções variadas. Como, por exemplo, dentro do cotidiano acadêmico, a gente pode mostrar que quando o professor e os alunos eles interagem durante uma leitura, durante a produção de um artigo, de uma resenha, de um fichamento, a gente pode perceber que isso é um evento de letramento. E Street, ele vai criar o termo práticas de letramento, que vai envolver a análise e a interpretação das práticas sociais em que vai ocorrer o uso da linguagem, e também as concepções de leitura e de escrita que vão ser predominantes em um determinado grupo, de modo que as práticas letradas incorporam não só os eventos de letramento, mas também as concepções ideológicas que o sustentam. Então, essa pesquisa ela se insere no ramo das pesquisas qualitativas e como Creswell ele observa,
elas constituem um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano. Então, dentre, né, as diversas pesquisas de caráter qualitativo, o estudo que a gente está desenvolvendo se volta para uma pesquisa de cunho colaborativo, que irá desenvolver, né, essa pesquisa a partir do envolvimento com os estudantes do primeiro semestre, assim que eles adentram a universidade. Então, a partir desse viés colaborativo, a pesquisa ela tem um interesse em estabelecer com eles um processo reflexivo para que a gente possa discutir o impacto, a realidade, os desafios e as possibilidades que eles vivenciam nesse início do processo de formação docente. E aí a gente vai utilizar dois dispositivos para a produção de informação, que o primeiro é um formulário de identificação, que a gente vai recolher algumas informações gerais, como a identificação, o pseudônimo que iremos utilizar nas etapas da pesquisa, o curso, que é o de Letras Língua Portuguesa, o ano de ingresso, que será esse ano, e o período em que ele se encontra, que provavelmente irá ser esse período do segundo semestre. Também uma entrevista semi-estruturada, que é um dispositivo que proporciona o delineamento da intencionalidade da pesquisa, a interação, a troca de ideias que a gente vai ter com esses estudantes a partir de um roteiro que está sendo elaborado para que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos. E como metodologia que vai ser utilizada para a leitura e para a interpretação dos dados, né, vai ser a análise textual discursiva, a ATD de Moraes e Galeazzi, que vai orientar a organização da análise em 3 etapas, que a primeira é a unitarização, que é a ação de fragmentar o texto, separar em partes, para a gente conseguir analisar e buscar novas compreensões. A segunda etapa, que é a categorização, que após a gente separar essas partes que serão analisadas, a gente vai agrupar e formar categorias diferentes para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada. E o metatexto, que vai ser a produção de novos textos que vão explorar as categorias finais da pesquisa e apresentar os novos sentidos que o letramento acadêmico é trazido por esses colaboradores. Então, a partir desse estudo, a gente espera que seja possível compreender os impactos iniciais que vão atravessar o início da formação do profissional de letras, no que se refere à leitura e à escrita desses primeiros textos, de modo que os resultados que a gente encontrar possam se somar aos estudos e às pesquisas que versam sobre a compreensão e a análise crítica dos cenários, das perspectivas e dos contextos do letramento acadêmico no Brasil. Então, concluindo, a gente tem a intenção de produzir, a partir das entrevistas com os estudantes do curso de Letras Português, um levantamento dos eventos e das práticas de letramento que ocorrem, né, que esses estudantes são submetidos nas atividades dos componentes curriculares do primeiro semestre, a partir do conhecimento dos gêneros textuais e discursivos que são produzidos por eles, bem como entender os impactos iniciais, as dificuldades que vão atravessar o início desse processo formativo e as estratégias que serão utilizadas nesse processo de letramento. Então, aqui estão as minhas referências e eu agradeço pela oportunidade.